Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Portal Crítica. Comigo, Giovana Marinho, editora do Sim Não, e com meu amigo Valdique Júnior, que vamos entrevistar hoje a candidata pela chapa União, Renovação e Trabalho, a advogada Grace Benayon, que tem 30 anos de advocacia e também está aí nessa corrida, né, pela cadeira de presidência da OAB. Seja bem-vinda, Grace. Muito obrigada, Giovana. É uma alegria estar aqui com vocês, principalmente num canal tão respeitado e que lidera aqui as audiências do nosso estado. Grace, primeiramente, queria entender um pouco quem é a Grace Benayon. Queria que você apresentasse para esse telespectador que você está em busca desse voto. Bom, a Grace Benayon é uma mulher, mãe, advogada e esposa, filha de advogados. Eu venho de uma família de advogados que vivem e sobrevivem da advocacia, que conhecem os desafios da advocacia, e a nossa história se mistura com a história da Ordem dos Advogados, na medida em que várias situações nós já usamos e trabalhamos para fazer com que a advocacia tenha o seu espaço. E de 2010 a 2012 eu assumi a presidência da Escola Superior de Advocacia, oportunidade na qual eu fui a responsável pelo treinamento e capacitação de todos os colegas advogados e advogadas que estavam saindo do processo físico para o processo digital. E Deus quis me premiar com esses desafios e pude assumir a presidência da nossa Ordem dos Advogados no auge da pandemia, momento absolutamente desafiador, onde nós tivemos a chance, a oportunidade de mostrar a força das mulheres na gestão, os diferenciais das mulheres, que não se limitam exclusivamente a fazer a sua tarefa e o seu papel. A mulher tem essa capacidade de olhar para absolutamente todos. E ali nós podemos atuar de uma forma muito significativa para toda a sociedade. Vou destacar 2 pontos aqui. Interlocução do embaixador da China com o governo do estado do Amazonas, que nos permitiu ter o oxigênio, ter muitos benefícios que não vale a pena ressaltar neste momento, mas que fez toda a diferença para salvar vidas no estado do Amazonas. Nós arrecadamos mais de R$500 milhão numa mobilização com o TRT Amazonas, com a desembargadora Ormi. Ali, o Tribunal do Trabalho era conduzido por 3 mulheres extremamente competentes, e eu ali na presidência da Ordem tive a chance de comprar todos os equipamentos, tudo que foi solicitado por absolutamente todos os hospitais do estado do Amazonas. Salvamos sim muitas vidas. E atendemos todos os colegas advogados e advogadas que passaram por inúmeras dificuldades, desafios. Fizemos a interlocução com os tribunais. Além de tudo, acho que uma das questões mais relevantes foi fazer a interlocução com o governo do estado, todos os órgãos de controle, de fiscalização, que estavam impedindo a retomada das atividades do comércio, porque o comércio estava perdendo e morrendo todos os CNPJs. Portanto, é muito importante a gente entender que a Grace Benayon é alguém que que tem uma história, uma trajetória e, portanto, está aqui se colocando como essa candidata que pede, sim, uma oportunidade na medida em que está com uma chapa completamente inclusiva, totalmente diferenciada. Acho que essa deve ser alguma outra pergunta. Eu queria tratar ainda sobre essa questão da chapa, para a gente finalizar essa apresentação. A sua vice, a advogada Adriane Magalhães, eu queria que você também aproveitasse para apresentá-la e explicasse como é que foi a composição dessa chapa. Tem nomes tanto mais jovens quanto mais experientes e está bem diversificada mesmo, né? Exatamente. A minha vice-presidente é Adriane Magalhães, uma advogada combativa, aguerrida, corajosa, uma advogada que tem uma história e trajetória na advocacia, levantando a bandeira das prerrogativas da advocacia, que é algo muito precioso para cada um de nós advogados. Nossa chapa é uma chapa plural, cheia de grandes nomes, como Félix Valois, que merecia uma estátua lá na OAB, um homem corajoso, um advogado que inspira gerações, um advogado que merece, sim, com toda a sua história, a sua trajetória de vida, influenciar e incentivar com mentorias os jovens advogados. Nossa chapa é plural. Nós temos professores, coordenadores de cursos de direito, nós temos o professor Hamilton, que é um grande nome, uma referência no direito do trabalho no nosso estado. Nós temos Felipe Turi, nós temos Anderson Fonseca, nós temos Catarina Estrela, nós temos
uma chapa plural, que atende absolutamente todos. Nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos mulheres, homens, mas enfim, nós temos Márcio Filardes, nós temos grandes nomes da nossa sociedade e da advocacia, mas com o objetivo único de mostrar que o jovem, o veterano, as mulheres, os indígenas, toda a advocacia merece respeito e um olhar diferenciado e terá a representatividade na nossa chapa e na nossa gestão. Doutora, um ponto que a gente tem sido muito levantado, na verdade, é um afastamento, né? A OAB sempre esteve à frente de situações muito importantes para o Estado, para o Brasil, e a gente queria entender de que forma que a sua chapa poderia viabilizar tanto esse debate com a população, essa aproximação da advocacia com a população, quanto com os outros entes, né? A senhora falou aí algumas ações que foram desenvolvidas ao longo da pandemia, quando a senhora estava como presidente, mas o que pode ser feito num eventual mandato seu? Olha, é imprescindível entender a força e a importância dessa instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que ela serve de farol, né, de garantias para toda a sociedade. E na nossa gestão nós queremos resgatar as relações institucionais. Nós queremos fortalecer a representatividade. Nós queremos mostrar que os advogados e a sociedade terá um aplicativo da OAB na palma da sua mão. E ali toda a advocacia fará parte da nossa gestão. Toda a advocacia, do jovem advogado ao veterano, terão voz e vez na nossa gestão. Toda a sociedade poderá fazer parte conosco. Quando nós estávamos na gestão, nós tínhamos 99 comissões instaladas e trabalhando. Diariamente na nossa seccional tinham atividades, ações e movimentos para fortalecer a advocacia. Isso não existe mais. E é sobre isso que nós vamos fazer. É sobre isso que nós combatemos e, na verdade, o que nós queremos é que a sociedade entenda a importância de nós termos uma ordem, porque nós somos os representantes e garantimos os direitos das pessoas. Doutora, uma das suas propostas é realizar estudos para definir um piso salarial para os advogados, né? E me corrija se eu estiver errado. Esse vai ser um estudo que vai ser feito, né? Então não dá para a gente apontar, obviamente, ainda o valor, mas o que já dá para definir que não é viável, que não é ideal e que ocorre hoje? Olha, na verdade, assim, hoje a advocacia, em especial os jovens, aqueles advogados iniciantes, eles não têm um parâmetro. E a gente precisa fazer esse estudo de mercado, encontrar o valor que seja adequado e o ideal, mas muito mais do que isso. Nós queremos fortalecer a advocacia da base. Aquele advogado que está começando agora, que precisa de oportunidade, que não sabe administrar o seu negócio, que não sabe que o seu escritório precisa ser profissionalizado, nós teremos parceria com o Sebrae, para que ele aprenda a administrar o seu negócio, para que ele entenda a importância do empreendedorismo na advocacia, para que ele trate o seu escritório como um escritório, realmente um negócio, uma empresa, né? E nós vamos principalmente fazer com que desburocratizar. Hoje, o advogado iniciante, ele espera de 30 a 90 dias para ele conseguir tirar a sua carteira. Eu não sei nem te dizer, porque nós temos relatos de meses, eu não vou fazer aqui esse comentário, mas quem está montando a sua sociedade tem sofrido nessa gestão porque ele não tem conseguido tirar a documentação, está demorando a tramitação dentro da Câmara Especial. A morosidade do sistema atual tem prejudicado e muito a advocacia militante. E eu, como advogada militante, não posso deixar de dizer isso. Os advogados precisam de oportunidade. Os advogados têm deixado de advogar para buscar outras oportunidades no mercado, para se manter no mercado de trabalho. Temos relato, inclusive, de colegas que estão fazendo Uber para complementar sua renda. O que nós queremos é capacitar esses jovens advogados. É mostrar para eles que é possível sim viver da advocacia. Existem outros e melhores e maiores e muitas oportunidades que não estão sendo vistas nessa gestão. Nós estamos vivendo uma nova era,
aonde nós temos novos nichos de mercado. A gente está falando da era digital, das startups, da inovação, o próprio direito médico, que foi fortalecido, impulsionado como um nicho de mercado na pandemia, que ainda é pouco instaurado, pouco explorado. Nós estamos vivendo num momento onde as questões climáticas estão atingindo o mundo inteiro, e o que a OAB está tratando e falando sobre isso, e a capacitação dos advogados sobre isso, a capacitação dos advogados sobre o direito dos indígenas. Eu estive na ONU em março desse ano, no encontro das maiores lideranças femininas do mundo, e ali perguntaram, e sobre o direito dos indígenas? Eu fui falar dos indígenas, das mulheres ribeirinhas, dos nossos desafios, das mulheres da nossa sociedade, e ali uma advogada americana perguntou, estudam na faculdade sobre o direito indígena? E uma advogada de Fortaleza respondeu, não, eu sou advogada brasileira e isso nunca existiu. E aí eu falei, olha, eu estive na presidência da OAB, nós tínhamos uma comissão de direito indígena, que ali sim eram discutidos, debatidos absolutamente todos os desafios daqueles colegas advogados que vivem, né, inclusive no interior do estado, que não tem o suporte necessário da nossa seccional. E aí eu queria, entrando nessa situação, da senhora falar da qualidade desses formandos, dessa possibilidade deles explorarem outras possibilidades dentro do mercado da advocacia, queria entender um pouco de como seria esse processo de formação. Hoje no Brasil a gente tem, inclusive, uma pauta levantada a nível nacional, uma grande quantidade de formandos, uma grande quantidade de advogados que estão aí, mas a gente não vê a qualidade, infelizmente. E isso acaba, muitas vezes, afastando, inclusive, a própria população da advocacia. De que forma que a OAB Amazonas pode colaborar para a formação profissional também desse profissional? Nós temos a Escola Superior da Advocacia. Eu presidi essa escola de 2010 a 2012. Inclusive, fui a responsável pela migração do sistema, né, do processo físico para o processo digital. E ali nós fizemos workshop, treinamento, capacitação. Nós ensinamos as pessoas, montamos ilhas dentro da ordem, em parceria com os tribunais, para ensinar os advogados a isso. Nós precisamos capacitar a advocacia. Eu estive fazendo um curso em Harvard sobre mediação, os métodos consensuais de tratamento de conflito. Isso é eficiência, isso é rapidez, isso é resultado no trabalho, isso são honorários no seu bolso. Isso é ensinar o advogado e a advogada que existem nichos de mercado e oportunidades para ele aprender a atuar, a receber os seus honorários independente de judicializar. Na nossa Escola Superior da Advocacia, nós teremos treinamentos, capacitação, atualização, despertando o olhar para novos nichos de mercado. Os jovens advogados aprenderão quais são os sistemas que ele precisa usar. Nós estamos falando de inúmeros sistemas hoje ativos para quem vai começar a advocacia. ESAGE, PROJUDE, PJE, enfim, os tribunais superiores. Nós vamos capacitar os advogados para que eles entendam. Existem novos nichos de mercado, gestão de escritório jurídico, como é que você vai montar e gerir o seu escritório jurídico, como você deve cuidar e tratar do seu dinheiro, enfim, é muito importante que a gente entenda, o advogado ele precisa se especializar, se capacitar para se manter no mercado de trabalho. Nós vamos fazer parcerias, inclusive, a nível internacional, com pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, enfim, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Doutora, um dos pontos que estão sendo abordados nessa eleição é o sistema PROJUDE, que já funcionava no interior, né, e está ocorrendo essa migração aqui na capital. E a senhora colocou como prioridade nas suas propostas revisar isso, né, atuar para tentar reverter essa migração que está acontecendo. Eu queria que a senhora detalhasse como que é possível, se é possível de fato, né, fazer isso, e também que a senhora comentasse, esse sistema ele já era utilizado no interior, está vendo esse comentário maior porque ele está sendo migrado agora para a capital. Isso não acabou deixando também um pouco de lado, né, os advogados que atuam já no interior e que já sofriam com isso? Olha, é verdade, os nossos colegas advogados e advogadas que atuam no interior do estado do Amazonas já sofriam com o sistema PROJUDE. E quando eu estava na presidência, nós tratamos essas questões de mudança de sistema e nós fomos uma voz forte para defender a manutenção do sistema ESAGE, de inclusive ampliar esse sistema ESAGE para o interior do estado. E foi por isso que não houve essa mudança. Tanto a nossa vice-presidente como eu tivemos
a nossa atual candidata a vice-presidente, como eu, que estava na seccional, tivemos inúmeras reuniões nos tribunais para tratar a importância da manutenção do sistema ESAGE. Um sistema que abrange e atende a advocacia de uma maneira eficiente com extrema excelência. Não cabe à advocacia decidir qual é o sistema, mas cabe à advocacia fazer a interlocução necessária com os tribunais para a manutenção do sistema. Sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia e sem o peticionamento do advogado não tem como, nem juiz, nem promotor, nem delegado, nem ninguém fazer nenhum trabalho. Então a advocacia é essencial e é por isso que está na Constituição. E a gente vê que esse sistema, nós andamos para trás. E a Ordem dos Advogados, a atual gestão, sequer comunicou à advocacia, sequer se insurgiu contra isso, sequer reuniu os advogados para fazer uma audiência pública, para perguntar, escuta, qual é o posicionamento de vocês? Porque eu não precisava fazer isso, chamar, mobilizar e tal, porque eu sou uma advogada militante. Eu peticiono, eu sei quais são os desafios, eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu não sou uma advogada de gabinete que só manda, eu estou no fórum diariamente. Eu peticiono, eu sei os desafios, eu vou para o balcão. Somente aquele advogado que vive e sobrevive da advocacia é capaz de fazer isso. E é lamentável que nós tenhamos sofrido esse retrocesso absoluto. Nós temos relatos de colegas advogados que estão devolvendo honorários, estão pagando para os seus clientes, porque o estagiário clicou no sistema Projut e ele perdeu o prazo. Então a gente está sim caminhando para um retrocesso, nós estamos vivendo um retrocesso e nós precisamos mudar essa história. Isso, só para a gente finalizar esse ponto, a senhora falou, obviamente não cabe ao OAB, né, é algo do tribunal, cabe articulação para tratar disso, mas caso haja uma negativa, qual que é a alternativa? Olha, na época, eu esqueci de dizer isso, na época nós estaríamos migrando para o PJE, não era para o Projud, porque o Projud era algo de impensável, né? Então assim, gente, eu tenho certeza que o tribunal vai se sensibilizar, porque esse não é um pleito de alguns, é um pleito de toda a advocacia amazonense. Doutora, a senhora está continuando nesse termo da questão online, de sistemas e etc. Eu queria entender um pouco do seu ponto de vista sobre essa questão, o home office se ficou quase banalizado dentro da advocacia, né? Principalmente após a pandemia, e há vários questionamentos no judiciário em relação à atuação da própria advocacia. Como tirar alguns vícios, né, que estão nesse segmento? A gente teve aí um caso esses dias que ficou até clássico, né? O cara se esconder debaixo da mesa para dentro de um processo. Como é que a gente pode acho que educar também o advogado a ter essa boa prática dentro do ambiente virtual, dentro do julgamento virtual? Gente, isso é capacitação, isso é treinamento. Muita gente não sabe nem usar direito o sistema, muita gente não sabe exatamente como é que deve se preparar para isso. E nós teremos na nossa Escola Superior da Advocacia um treinamento específico para os nossos colegas. É muito importante que as pessoas entendam que a gente só erra quando não sabe. Então, é preciso aprender a viver nesse novo tempo, nesse novo momento. E a gente sabe que esse novo tempo, ele trouxe também outros desafios, que está fazendo com que os advogados do Amazonas percam o mercado, percam os seus espaços. Porque com o home office, os advogados que eram contratados aqui do Amazonas para fazerem as audiências, para acompanharem os processos, eles foram dispensados. Perderam o seu mercado, perderam a sua posição. E a Ordem dos Advogados não está fiscalizando aqueles advogados que têm mais de 5 processos. Não está fazendo o que deve ser feito. Então, assim, é muito importante a gente combater essa advocacia predatora de outros estados, que tem tirado o mercado dos nossos colegas advogados do Amazonas, porque a ordem não está fazendo o que deve ser feito. E aí, continuando nessa situação, o interior, a gente sabe que é um problema de internet, conexão e etc. A gente vê muita dificuldade, às vezes, dos advogados fazer uma petição simples, às vezes, fazer um processo simples na internet, por conta da dificuldade. Como é que a OAB também pode colaborar de alguma maneira, né? Eu vi o Tiradentes comentando sobre essa possibilidade até de ter aqui uma casa para receber essas pessoas. Como é que a senhora também enxerga essa pessoa do interior que vem para cá, ou de uma forma para que ele também facilite o trabalho dele de lá, né?
Olha, é imprescindível não apenas abrir subseção, mas dar o serviço, o cuidado, a condição de trabalho para os nossos colegas advogados do interior. É absurdo o desafio que os nossos colegas têm passado. Nós temos em Tabatinga a sala do advogado que não tem computador, que não tem mesa, que não tem absolutamente nada, que não tem internet, que não tem condição de trabalho, que tiveram extrema dificuldade para garantir os seus direitos, que sofrem violação de prerrogativas e a ordem não faz absolutamente nada. É necessário, sim, que nós possamos fortalecer os nossos colegas nas subseções e estarmos de braços abertos para recebê-los aqui. E absolutamente todo o suporte necessário para esses colegas do interior, eles terão na nossa gestão. É muito importante a gente entender que a advocacia é para todos. A advocacia não é apenas para alguns enriquecendo e outros todos. Mais de 20 mil advogados. Gente, a OAB não tem dono. A OAB precisa de cada um de nós. É necessário ter coragem para quebrar paradigmas e fazer a diferença. A senhora falou sobre essa atuação no interior. Enquanto a senhora esteve como presidente, o que a senhora destaca de atuação que a senhora teve com os advogados do interior do Estado? Nós recebemos os nossos colegas advogados do interior, nós entregamos kits, caixas de toda os EPIs necessários de proteção. Eles levaram máscara, eles receberam vacinas, eles receberam todo o suporte que foi necessário. Nós equipamos as subseções que foram abandonadas, né? Nós temos condições para que eles viessem e os recepcionamos na nossa seccional. E é importante fazer mais e melhor e estarmos, sim, de mãos dadas com todos, porque a situação está desafiadora para a advocacia, que tem sofrido verdadeiramente, e é necessário que a gente faça a diferença e venha para a mudança. Eu queria destacar um ponto, voltando a essa questão dos advogados, especialmente aqueles que estão iniciando, né? A gente tem uma parcela considerável de advogados que estão tentando se estabelecer, né? Escritório, ali, ter o próprio escritório, ter os clientes, mas é muito difícil, né? Especialmente para advogados que são iniciantes e, sei, não tem já familiares no judiciário ou parentes, né, em escritórios, enfim, tem tido essa dificuldade. A sua chapa, qual é a proposta ou as propostas que tem para esses advogados especificamente? Bom, o advogado iniciante, aquele que está começando agora, ele vai ter uma ordem dos advogados de portas abertas, onde ele vai fazer parte da nossa gestão, onde ele vai integrar as nossas comissões, onde ele vai aprender quais são os nichos de mercado, qual é a sua vocação, o que efetivamente você tem de melhor, para onde é que você vai ter condição de ir. Ele receberá uma mentoria dos veteranos, uma mentoria para te conduzir, para ter uma advocacia que seja sua, para que você receba os seus honorários e não trabalhe exclusivamente para que outros cresçam, mas efetivamente você construa uma trajetória. Nós faremos cursos inúmeros para que o jovem advogado, o advogado que está iniciando, aprenda a advogar, aprenda a definir e escolher a estratégia do seu escritório, o seu nicho de mercado adequado, conforme a vocação individual de cada um, porque não dá para ter uma história num sentido e enveredar para outro. Não dá para fazer mais do mesmo. Tem mercado para todos, mas o advogado precisa ser conduzido. Nós vamos com a nossa experiência, com o know-how, que não é apenas minha, mas de toda a nossa chapa, de cada um dos nossos colegas advogados e advogadas. Nós temos inúmeros, nós temos Wilson Benayon, que é da Abracrim Nacional, Catarina Estrela, que representa a Abracrim local. Nós vamos ensinar os advogados como é que se faz um júri, quais são os desafios. Olha, nós deixamos na nossa gestão, nós inauguramos as salas em todas as penitenciárias, o presídio estava preparado para receber a advocacia. Hoje a advocacia criminal está sofrendo, é uma vergonha. Até os parlatórios só tem uma posição, demora o atendimento, o advogado fica na fila, passa o dia inteiro e às vezes volta sem atender o seu cliente. A OAB virou as costas para a advocacia criminal, para a advocacia consumerista, e a gente precisa encontrar todos os advogados que querem efetivamente fazer uma OAB mais forte, pujante, corajosa e aguerrida, mas que não apenas recebam tapinha nas costas, venha de mãos dadas com cada um de nós da nossa chapa para fazer a diferença, para integrar o nosso time, para crescer conosco, para que todos nós tenham voz e vez. Doutora, a senhora foi a primeira mulher a dirigir a OAB
E isso é um marco muito importante para a história do Amazonas e da advocacia. E a gente tem enfrentado um cenário que, apesar das mulheres ainda serem maioria, as representatividades não são tão vistas dessa forma, né? Mas, para além das prerrogativas, há direitos básicos que muitas vezes as mulheres são privadas. As mulheres advogadas, creio que não estejam muito distantes dessa realidade. Salários menores, às vezes desrespeito, machismo. Como é que a OAB, dirigida por uma mulher, poderia alterar esse cenário? Olha, primeiro, eu acho que essa diferença desse comportamento machista para um comportamento inclusivo é a maior diferença. Onde a mulher tem a capacidade real de enxergar a todos, dar as mãos a todos, caminhar com todos, sem essa vaidade, mas também sem se colocar numa posição de subserviência. As mulheres não servem apenas para serviços. As mulheres não servem apenas para serem comandadas. As mulheres precisam sim de protagonismo de verdade. E é muito importante a gente entender a diferença disso. Não dá para dizer, eu sou inclusivo e eu apoio as mulheres, se na chance de apoiar efetivamente uma mulher para ser a presidente da OAB do Amazonas, viram as costas, dá um tapinha e falou assim, da próxima, algum dia, né? Então, assim, é lamentável que a gente esteja vivendo hoje, ainda hoje, nesses novos tempos, uma sociedade não, uma OAB machista, onde os homens, alguns homens, porque não são todos, porque nós temos grandes homens, grandes nomes da advocacia na nossa chapa, que não pensam assim. E certamente a advocacia como um todo não pensa assim. Nós fizemos uma campanha chamada Trabalho Igual, Salário Igual. É verdade, inacreditável, que as mulheres desenvolvendo e desempenhando o mesmo papel no estado do Amazonas recebem 19% menos que os homens. É verdade que, lamentavelmente, as mulheres não têm tido a oportunidade de ter voz e vez. É lamentável que ainda hoje, uma sociedade onde não existe esse protagonismo, ainda na nossa ordem, ainda seja motivo de chacota, tentando ser ridicularizada, tentando, ter medinho, jogando uns contra os outros. Eu acho que na nossa profissão é imprescindível ser forte e corajosa. Na nossa profissão é imprescindível ter a coragem de quebrar paradigmas, a coragem de mostrar que se veio, a coragem de fazer diferente, a coragem de dizer, isso me representa, essa é a ordem que eu quero, essa não é uma ordem, essa é uma desordem, e eu não quero fazer parte dessa desordem. Existe uma situação muito séria no ponto de vista em que a gente olha assim para essas questões machistas e essas questões, esse machismo estrutural, a misoginia de verdade. É muito importante ter voz e vez. Hoje nós temos no estado do Amazonas brilhantes mulheres que comandam o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas, desembargadora Nélia, a conselheira Iara Lins, que comanda o Tribunal de Contas do estado do Amazonas, Ministério Público comandado por uma grande mulher, a doutora Leda. E é lamentável que a Ordem dos Advogados Seccional Amazonas não tenha uma mulher, quando eles todos se dizem teus amigos e que estão sim apoiando uma mulher e tal. Algum dia, né? Mas não agora. Por que não agora? Sendo ridicularizado, fazendo piadinha, quer só uma foto na parede. Não, eu não quero uma foto na parede. E não se trata de mim. Se tratam de todas as mulheres advogadas e advogados. Nós temos 52% de mulheres. Eu recebi uma ligação de uma mulher advogada. Eu estava vivendo outros projetos pessoais. E aí uma mulher advogada me ligou e falou assim, doutora, a senhora não vai ser candidata a presidente da OAB? Eles não tiraram da senhora essa oportunidade, tiraram de mim. Tiraram de todas nós, mulheres, a chance de ter a primeira mulher eleita presidente da Ordem dos Advogados. Em nome disso, a representatividade feminina não dá para recuar. E não importa o resultado das eleições. Importa, sim, a coragem, a ousadia de não fazer mais do mesmo, de não ser subserviente, de não dizer que as mulheres só vivem de mimimi, de intriga e de se matarem umas às outras. Não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma ordem inclusiva, uma ordem de mãos dadas com todos, uma ordem olhando para todos e não apenas para alguns. Doutora, só para detalhar esse ponto, a senhora retomou agora o início, né, a sua decisão de ser candidata. O que foi que ele fez de fato decidir por isso e como é que foi a busca por apoios? A senhora está citando aí, né, que não foi apoiada por alguns e outros. Como é que foi esse período ali que a senhora decidiu ser candidata e que buscou apoios? Na verdade, assim, eu acho que a advocacia estava clamando
por uma nova ordem. A advocacia não se sentiu representada neste momento. A advocacia viu quanto a Ordem dos Advogados Seccional Amazonas perdeu espaço, perdemos vaga de estacionamento, perdemos o melhor sistema, que era o ESAGE, para um sistema pro-jude. Não foi nem o PJE, que era o que estava sendo ameaçado pela mudança há 3 anos atrás. Mas nós perdemos o pior sistema. Nós perdemos uma ordem inclusiva. Nós perdemos uma OAB para aqueles que pensam apenas em si. Para uma gestão onde sequer o presidente vai aos fóruns. O presidente ele se limita a ir aos fóruns no período eleitoral. É lamentável a gente ter um presidente que a gente não pode confiar. Porque a confiança é algo imprescindível. Na nossa profissão, a confiança é imprescindível. E um presidente que vai publicamente, no programa do Neudo, falar que ele não vem mais candidato, que ele realmente assume um compromisso público de dizer, eu não vou me candidatar, porque eu acho que a Ordem dos Advogados deve haver uma oxigenação. Porque ele colocou todas as razões dele, mas ele não cumpriu. Além de ele não ter feito direito, porque essa foi a pior gestão da OAB de todos os tempos, ele ainda descumpre e vem novamente candidato a presidente da OAB. Acho que quem promete e não cumpre, não merece respeito. Olha, outras instituições do judiciário, no geral, têm fomentado muito essa questão da representatividade feminina e tem dado resultados. A gente vê, por exemplo, o TRE ano que vem, vamos ter 2 mulheres à frente da presidência, tem mais composições mais femininas, a gente teve uma evolução no próprio TCE, em outras instituições, o Tribunal de Justiça acho que tem já mais de 50% das servidoras sendo mulheres. De que, como é que a gente pode pensar numa representatividade maior nesse ponto, dentro da Ordem dos Advogados, e se a senhora pensa em alguma proposta, né, por exemplo, para combater questões de assédio, tanto moral contra a mulher, quanto sexual também, que acontece, que infelizmente a gente ainda vê casos, né, aqui, tanto no Amazonas quanto no Brasil. Olha, essa foi, eu acho que uma das perguntas mais importantes, porque realmente, você veja, Tribunal de Justiça, comandado, liderado por uma grande mulher, que conduz e fez inúmeras campanhas de combate ao assédio moral e assédio sexual. É de verdade o assédio moral e o assédio sexual. É de verdade a violência contra as mulheres. E é de verdade a subnotificação. Porque os próprios homens falam, não foi bem assim, não é sobre isso. Você entendeu mal. Eu não me coloquei dessa forma. Acho que você está desvirtuando. Eu acho que você está pensando de uma maneira totalmente, equivocada. Então, assim, mais do que nunca, eu conclamo toda a sociedade amazonense. Entendam a importância deste momento. Quando nós estávamos na gestão da Ordem dos Advogados, nós emplacamos e vencemos, graças a Deus, um projeto chamado Valentina, a paridade já, onde 50% de todas as vagas, de todas as seccionais a nível nacional, é composta por mulheres. Isso foi uma conquista nossa, da advocacia feminina. Quando eu assumi como vice-presidente, nós éramos 19 mulheres vice-presidentes. E 19 mulheres vice-presidentes, eu me lembro, quando eu perguntei, quem é candidata à presidência da OAB? Só uma levantou a mão. Porque, assim, o machismo estrutural estava ali, claro, aguerrido. Se não tiver o meu apoio, tu não tem a menor chance. Se você não estiver do meu lado, você não tem a menor chance. Está na hora, gente, de acordar de verdade, de quebrar paradigmas, de entender a importância do momento, de entender que nós não servimos apenas para servir os outros, servir alguns, os interesses de alguns. A ordem não é para alguns, a ordem é para todos. Uma das instituições mais fortes do nosso Brasil, do nosso país. Uma instituição que merece respeito, que merece ser liderado por quem tem coragem de fazer o que deve ser feito da maneira certa. E não se acovardar e ficar escondido, dizendo, é só mimimi, as mulheres, as mulheres só servem para ser vices, as mulheres só servem para, se forem marionetes, servirem os interesses de alguns. Chega. Está na hora das mulheres acordarem. Está na hora das mulheres entenderem que existem pautas como o assédio moral, o assédio político, o assédio sexual.
pautas que fortalecem sim as mulheres, pautas que mostram que as mulheres têm um olhar diferenciado, que mostram que as mulheres fazem diferente sim, fazem mais e melhor, porque elas se importam com todos e não são tarefeiras, fazendo só o que interessa para elas. Não. As mulheres são incapazes de corrupção, são incapazes de ficar fazendo o que não deve. As mulheres são capazes de fazer tudo o que deve ser feito da melhor forma possível. E é por isso que eu estou aqui nesse momento. Entrando ainda nessa questão, a senhora falando um pouco dessa dificuldade de subnotificação, isso é um trabalho que devia estar sendo desenvolvido dentro da própria, de repente, uma comissão de ética, alguma coisa do tipo. E a comissão de ética é um ponto que eu queria entrar, porque a gente tem acompanhado algumas denúncias, isso tem chegado através tanto da própria população, quanto da polícia, etc., de alguns advogados que, infelizmente, têm condutas que não são muito boas, que têm situações que têm feito golpes, algumas coisas do tipo. E a gente não tem visto esse andamento dentro da OAB. De que forma que a senhora também, assim como acredito que prezar por essa punição também é fortalecer a advocacia, porque traz uma credibilidade para a população. De que forma que a senhora pretende atuar para dar andamento nesses processos e punir as pessoas que precisam ser punidas? Olha, isso é imprescindível entender a importância disso. Quando a gente vê um tribunal de ética onde 80% dos processos são prescritos, arquivados, advogados que ficam com os honorários dos clientes, advogados que tripudiam, né, da confiança de clientes que contrataram. Eu recebi uma denúncia de um casal de idosos, onde o advogado recebeu R$70 mil e queria dar 5 mil para os clientes. É lamentável que a Ordem dos Advogados não faça nada contra isso. Eu fui lá falar na OAB para poder conseguir, tem 1 ano e meio, sabe o que aconteceu? Nada. Porque não existe responsabilidade. Isso é responsabilidade com a sociedade. Isso é uma OAB limpa, é uma OAB com seriedade. Então, na nossa seccional, com a nossa gestão, o Tribunal de Ética será tratado com a seriedade que merece. O Tribunal de Ética será conduzido da forma adequada, onde aqueles advogados que são injustamente acusados também terão voz e vez, terão também a sua defesa, nem responderão aos processos éticos, porque nós teremos uma comissão que vai fazer absolutamente toda a triagem, reunindo as partes, entendendo efetivamente o que aconteceu, solucionando o problema e não lotando o Tribunal de Ética e o presidente diz, eu não tenho nada a ver com isso, foi lá no Tribunal de Ética. Não, a OAB é uma responsabilidade do presidente, o presidente tem tudo a ver com isso. É preciso ter coragem para fazer o que deve ser feito, é preciso ter coragem para fazer a justiça. Advogados sendo punidos de forma inadequada pelo Tribunal de Ética, advogados que deveriam ser punidos e sequer têm o processo apreciado e os processos são arquivados. Isso vai acabar na nossa gestão. Doutora, a gente já está se aproximando do fim. Eu até lhe sugeri, se a senhora quiser beber água, a gente esqueceu de lhe dizer, mas está aí do seu lado, porque a gente está falando muito. Enquanto eu faço a minha última pergunta. Tem um projeto de lei que está em andamento, que é o 2975/2024, que propõe alterar o Estatuto do Desarmamento para incluir advogados, né, regularmente inscritos na OAB, que adquiram e tenham porte de arma para uso pessoal. Como é que a senhora vê esse projeto? A senhora apoia, é a favor, discorda? E também que medidas, né, que a OAB pode incluir, pode fazer para garantir a defesa dos advogados? Olha, nós estamos vivendo um momento onde a gente tem que ter muita seriedade, porque a saúde física e mental das pessoas corre risco. A nossa advocacia, ela merece um olhar diferenciado. Então, a gente precisa entender a importância desse processo. Eu não conheço profundamente esse projeto de lei. Acho que a advocacia precisa se defender. Nós temos casos e relatos de advogados que foram mortos nos tribunais. Nós temos casos e relatos de advogados que estavam indo fazer acordo e a outra parte chegou e matou. Então, a gente precisa entender a gravidade desses momentos, a importância dos advogados se defenderem, sim, e a importância de nós termos a garantia de que a sua saúde física seja assegurada. Então, assim, eu assumo aqui um compromisso de me aprofundar melhor
para dar a melhor resposta, mas com certeza a advocacia merece cuidados, respeito e muita seriedade. E o que a OAB pode fazer para garantir isso, como na presidência da OAB? Nós vamos estudar o projeto de lei e nós vamos sim debater com a advocacia, entender o que a advocacia acha que é mais relevante e importante e vamos defender os interesses da nossa classe. Doutora, para finalizar, acho que o Valdir também é um assunto muito interessante para ele. A gente queria entender um pouco da sua visão sobre essa questão ambiental. A gente está na capital do Amazonas, que é a maior, também está dentro da maior floresta tropical do mundo. E o que a gente tem visto realmente é um afastamento, né? Tanto dos advogados, às vezes, a optar por pautas, por questões mais antiambientais, e a gente precisa ter esse fomento, né, de compreender. O TSE, por exemplo, já tem feito um processo mais ambiental, tanto dentro do próprio órgão, quanto externamente, né, fazendo ali umas capacitações, etc. De que forma que a senhora pretende atuar para que o advogado também compreenda a imensidão que é manter a nossa floresta de pé, mas também de uma forma sustentável, né? Só para incluir um ponto, na sua proposta também fala sobre a BR-319 e a senhora citou ainda há pouco a importância de se falar sobre mudanças climáticas, né, de ter uma atuação em relação a isso. Mas ambientalistas falam sobre os riscos da BR-319 do ponto de vista ambiental. A senhora acha que dá para conciliar esses dois pontos? Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa entender, por exemplo, nós estamos vivendo novos tempos e novos momentos. E o Amazonas tem tudo a ver com isso. É aqui, o pulmão do mundo. É aqui que o olhar do mundo inteiro tá. E as pessoas não estão entendendo. É sobre isso. Esse era um dos nichos de mercado que eu estava falando. A sustentabilidade é imprescindível. Quando eu estava em Nova York, em março, na ONU, nós estamos trazendo a ESG para a nossa gestão. Os objetivos da ONU, as ODS, são imprescindíveis serem implementadas na nossa ordem, em todas as empresas, e a sociedade tem que saber o que é isso. Nós precisamos utilizar todas as ferramentas necessárias para salvar o nosso planeta. Não existe consumo consciente, não existe uma campanha efetiva, real, de consumo consciente. As pessoas não estão entendendo a gravidade desse momento. Nós vivemos esse ano e no ano passado o pior índice do ar, pior qualidade do ar da história da humanidade. Eu levei isso para essa pauta também em março, na reunião das maiores lideranças femininas do mundo. E a gente olha e vê, nada tem sido feito. A importância de cuidar do meio ambiente, a importância de orientar, a importância da legislação para isso, a importância de garantir os direitos dos ribeirinhos, o direito dos homens e mulheres que precisam sobreviver dentro da nossa floresta, garantindo o escoamento da produção. Se nós tivéssemos a BR-319, muitas pessoas não teriam morrido na Covid-19. É preciso ter equilíbrio, sabedoria, entendimento, equilibrar as questões e as situações. Essas demandas precisam ser enfrentadas. Desde quando? Há quanto tempo nós estamos lutando por isso? Então, o Amazonas precisa entender. Nós temos novos nichos de mercado. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nosso Estado está acabando. E ninguém está lutando pelos seus direitos, pelos nossos direitos. Nós temos aqui, gente, a maior bacia hidrográfica do mundo, que secou a um ponto inacreditável. E os nossos direitos, e a conscientização disso, e o que está sendo feito para combater isso. Os incêndios nas florestas, incêndios criminosos, né? O que está sendo feito para combater isso? Os direitos dos indígenas que têm sofrido absurdamente, brutalmente. Mulheres e meninas que sofrem abusos sexuais, mentais, psicológicos. E o que está sendo feito sobre isso? A OAB é muito mais do que uma instituição de classe. A OAB é uma instituição que garante os direitos de toda a nossa sociedade. É preciso entender a seriedade e a gravidade disso. Doutora, a gente já finalizou. Tem mais uma pergunta? Não, estão finalizando, mas eu queria deixar a senhora suas considerações finais. Pode falar aí. Agradecer também a sua presença, a presença da sua vice, a advogada Adriane Magalhães, que está aqui, e o minuto final para a senhora. Bom, gente, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que são as minhas considerações, mas não são as finais, são as futuras. Consideração para você avaliar e pensar, colega advogado, colega advogada. Essa é a ordem que você acha que lhe atende?
Essa é a ordem dos advogados que lhe representa. Você tem orgulho desse momento que você está vivendo nessa ordem? Eu quero convidar você que está insatisfeito com essa gestão, que percebe, sabe dos desafios da advocacia, que entende que existe uma diferença daqueles que aparecem nos fóruns para falar apenas no período eleitoral, para aqueles que estão diuturnamente defendendo os direitos da advocacia, aqueles que contribuíram efetivamente, fizeram a diferença. Eu quero convidar você para vir de mãos dadas comigo, com a Adriane, com cada um dos nossos colegas advogados e advogadas que integram a nossa chapa, para construir um novo tempo, um novo momento, de mãos dadas, olhando para todos, que vai transformar a sua vida numa advocacia que seja real, pujante, verdadeira e que a sua história seja mudada, não a história de apenas alguns. Vem com a gente, vote 22. É isso. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Valdir, pela companhia aqui. Foi um prazer. A senhora está sempre convidada para vir aqui com a gente. E para você que acompanhou a gente até aqui no final da entrevista, siga nossas redes sociais no Portal A Crítica e a gente aqui no YouTube. Tchau, tchau.